Muito bom. Para valer o que nós estamos vivendo aqui, dá uma sentada aí um pouquinho. Acalma agora o coração. E a gente vai viver algo aqui muito especial no dia de hoje. Todo encontro nosso, ele é sempre uma surpresa, aquilo que Deus prepara. Então Deus vai preparando coisas e a gente vem aqui, a gente não faz uma programação, a gente se organiza para estar preparado. Então a gente traz tudo que tem e aí a gente vai vendo as misturas que Deus quer fazer. Se ele vai cortar o abacate primeiro, se ele vai servir melão, se ele vai bater tudo no liquidificador, se ele vai servir picadinho. Amém? Então, a gente vem para Deus. Na natureza, tudo é organizado para aquilo que está preparado. E tem muita gente que quer ficar preparado para aquilo que ele quer organizado. Não é? Então, se organiza uma cama para ela estar preparada para ser desorganizada. Você compra as verduras, organiza ela para elas ficarem preparadas para elas ser desorganizadas. Amém? Tem gente que está fazendo o contrário. Ele fica se preparando para ver se Deus organiza do jeito que ele quer. Não, mas Deus quer que você fique organizado para ele mostrar como é que ele vai desorganizar. E hoje nós vamos ter uma desorganização muito séria aqui. Hoje a gente vai viver um momento aqui de desorganização muito séria. Tudo preparado para Deus organizar a maneira dele. É um dia de alegria, dia de dor, dia de lágrima de saudade, dia de lágrima de realização, de bênção, de virtude. Um tempo muito forte. E aí nós vamos fazer uma coisa que hoje, nós vamos mexer um pouco na nossa organização, porque nós estamos preparados para isso que Deus quer fazer. Para trabalhar isso de uma forma ainda mais pedagógica do que a gente vive todo momento. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo no seu coração aqui. A Bíblia diz que a grande confusão na vida do homem aconteceu na hora da refeição. Não existe lugar mais pedagógico. Não existe lugar melhor para formar uma pessoa do que na hora da refeição. E foi lá que o homem pecou. Não foi quando ele foi deitar com a mulher dele, não foi quando ele foi trabalhar, organizar a empresa. Não, é ali. Sabe por quê? Porque ali é o momento que você está lidando com as suas necessidades mais básicas, mais elementares. Ali é você e o que está diante de você e a possibilidade de você resolver o seu problema antes de qualquer coisa. E é aí que Jesus diz que a gente se perdeu. Paulo diz que toda a nossa confusão, presta atenção, Paulo diz que toda a nossa confusão de alma, de vida, é porque cada um, ao chegar na mesa, pega apressadamente o seu pão e resolve o seu problema. Então, muitas vezes a gente acha que isso aqui é uma convocação àqueles que têm um problema para você vir aqui ter o seu problema resolvido. E nunca foi. Aqui é para a gente ter a calma de saber que o nosso maior problema foi sempre querer ter o nosso problema resolvido. E não entender a oportunidade de nos conhecermos nos problemas. Então a fome não era uma necessidade a ser resolvida. A fome é um convite, é um chamado, é uma convocação interior. A fome, você não tem fome de comida, você tem fome de eternidade. Você não tem fome de problema resolvido, você tem fome de propósito. Você não tem fome de dinheiro, você tem fome de significado. E aí você acha que o dinheiro vai te dar o significado. Você acha que a religião vai te dar a salvação. E aí a gente está significando tudo. A espiritualidade nunca foi
para me salvar, para me proteger, para resolver meu problema ou para me atender. A espiritualidade é para que a gente finalmente pudesse se conhecer e, em comunhão, conhecer o propósito de Deus na nossa relação. Só isso. Por isso Jesus, lá no Evangelho de João, eu quero ler no capítulo 6, Jesus no capítulo 6 diz assim: em verdade digo que vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Em nada é semelhante àquele pão que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Porque quem comer desse pão que eu estou oferecendo viverá para sempre. Está vendo? Jesus está fazendo a diferença entre aquele pão que custa tanto para a gente comprar e oferecer para os filhos, mas eles comem e voltam a ter fome, porque é o pão da satisfação da necessidade. Então você que está aqui hoje, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem problema com religião, você não tem problema com a igreja, você não tem problema com casamento, você não tem problema com empresa, seu problema não é com a sua mulher, não é com seus filhos, não é com seu marido, não é com seus colegas de trabalho. Não é. Às vezes você achou que se você achasse uma igreja, estaria resolvido. Se você mudasse de emprego, estaria resolvido. E não está. Porque isso não vai acabar com a sua fome. Porque sua fome não é aquela que vem do seu estômago. É aquela que vem do seu espírito. Você não está buscando um problema resolvido. Você está buscando o sentido de estar passando pelo problema. Se faz sentido. Se faz sentido casar com essa mulher difícil. Ou se faz sentido casar com aquela mulher que você está pensando, vai que ela fica difícil. O seu desafio é porque você ama o filho. E às vezes ele está se comportando mal, você fala assim, era melhor esse menino não ter nascido, mas depois você não quer que ele morre. Esse é o dilema. Esse é o nosso dilema. Por isso que Jesus diz que se eu não comer de Jesus, de Cristo, eu não vou entender o sentido da vida. Porque o sentido da vida não está naquilo que eu recebo. Está naquilo que eu tenho para oferecer. E ele diz assim, se você não comer de mim, o pão que desceu do céu, você vai continuar comendo esse pão oferecido na terra. Aí você vai continuar comendo o pão que a sua mulher te dá, o pão que seu filho te dá, o pão que seu marido dá, o pão que a sua empresa dá, o pão que a igreja dá. E toda vez que você comer daquilo que alguém pode te dar, segundo a sua expectativa, porque você escolheu a igreja, escolheu a empresa, escolheu a mulher, escolheu o marido. Toda vez que você comer daquilo que você escolheu, achando que o seu problema ia ser resolvido, sabe o que vai acontecer? Você vai ter fome de novo. Porque esse nunca foi o propósito. O propósito nunca foi satisfazer uma necessidade, contemplar um interesse ou garantir um direito. Mas foi transformar o nosso entendimento. Para a gente saber que quando eu como de Cristo, eu viro o alimento. Porque agora, em vez de ser comedor de pão, eu passo a ser o quê? O pão para ser comido. E aí você vai encontrar o verdadeiro sentido da vida. Que o verdadeiro sentido da espiritualidade não é salvar você. Não é resolver você. O seu problema, sua necessidade. Mas é finalmente você estar em condição de ser o quê? Oferecido. Porque agora você tem parte com Cristo. Então, bem-vindo a esse momento em que nós vamos tomar a ceia juntos. Sabe por quê?
Porque hoje um pão muito precioso vai ser repartido aqui. Por isso que eu quis celebrar a ceia antes. E se você não entender isso, você vai ficar aqui tentando esperar a sua parte. Porque tem gente que vem para a igreja e fica esperando a parte dele. Uns gostam do louvor, outros gostam do testemunho, outros gostam da pregação. É desse jeito. Ah, não, domingo foi muito testemunho, a palavra foi só 10 minutinhos. Ah, quando o louvor estava ficando bom, acabou. Aí os caras vêm para escolher na mesa o que ele gosta de comer. Sabe que é trem? Piqui. Rapaz, nunca foi isso. Nunca foi preparar uma coisa para você pegar da mesa o que você gosta ou o que você acha que está precisando. Sabe o que sempre foi? Encorajar você a servir o melhor piqui do mundo, ainda que você não goste de comer. Então não come. Mas se alimente do fato de que alguém que gosta muito, que podia ter guardado tudo na casa para ele, resolveu fazer para te oferecer. Aí você fala assim, de piqui eu detesto. Mas rapaz, tem um irmão que faz piqui lá na igreja que eu amo. O jeito que ele faz o piqui para oferecer para nós. Eu estou quase gostando de piqui só por causa dele. Eu vou terminar meu testemunho dizendo para você que isso aconteceu lá em casa. Sabe por quê? Você sabe qual a verdura que eu mais amo? Sabe não? Quiabo. Nunca perca seu tempo. Se você souber que eu for almoçar na sua casa, não perca seu tempo fazendo quiabo para mim. Porque eu não gosto de quiabo. Eu tenho trauma de quiabo desde que eu era pequeno, porque eu fui forçado a comer, porque minha mãe... E ficava lá falando as virtudes, eu não gostava daquilo. E depois ainda me contaram uma piada sobre quiabo, aí que ficou pior. O quiabo para mim é uma verdura que parece que alguém comeu e cuspiu de volta, entendeu? Já vem com a baba. Aí não pode fritar, pode fazer o que for. Não gosto de quiabo, mas é a verdura que eu mais amo, você sabia? Sabe por que eu amo quiabo? Você tem que ver a felicidade da Lana comendo um quiabo. Então, se eu for comer sozinho na sua casa, você não perca tempo. Mas se a Lana for comigo, você não perca tempo pensando em outra coisa. Você faz só quiabo e eu vou ficar caladinho. Só de ver a felicidade dela. Várias vezes, em aniversário da Lana, eu não passei na floricultura para levar um ramalho de flor. Eu fui lá na verduraria lá e mandei montar um buquê de quiabo. Por Deus do céu, se ela tivesse aqui, ela ia confirmar. Porque ou a vida com Cristo é isso, ou não é coisa alguma. Você não veio aqui encontrar o que você estava procurando. Você veio aqui encontrar você, que estava perdido dentro de você. Pensando que te faltava alguma coisa, que você precisava de alguma coisa. E agora que Cristo te liberta de tudo que você está sentindo falta, Ele finalmente vai te mostrar tudo que você carrega e que pode ser oferecido. Amém? Então é com esse espírito que nós vamos servir a ceia uns para os outros. Os jovens estão lá pilhados, porque hoje é a manhã deles lá. Vai quebrar o pau aqui, vai ter choradeira, envio, abraço. Vai ser tão bom que nós vamos repetir. Nós vamos ficar mandando esses meninos até eles ir embora. Valeu? Vamos lá servir a ceia. Quando você pegar lá o copinho e da ceia, faz ele ficar de cabeça para baixo assim, o vinho por cima e o pão por baixo, que é uma bandejinha. Aí você abre e serve alguém com o seu pão. Lembra que não é um pão para comer, é um pão para repartir. Então serve alguém, recebe o espírito dessa comunhão. Amém? Está aqui, deixa eu já repartir com você. Jesus recebendo o pão, deu graça. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa mesa em que nós estamos aqui para aprender a repartir. Porque comer a gente já nasce sabendo. Pai, todo mundo aqui nasceu sabendo comer. Mas repartir, nós só aprendemos com o Senhor. Então nós viemos aqui comedores para aprender contigo a sermos servidores. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Repartam pão e abençoe a vida uns dos outros. Tua cruz
mostra a tua luz. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Vira para quem está à sua esquerda, direita, atrás, reparte o pão aqui. Fala, eu quero ter parte contigo. Quando você entregar, não entrega só um sorriso, não. Fala, eu quero ter parte contigo. Nós somos família. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceito. Aleluia. Repartiu o pão aí. Agora pega o cálice, aquilo que representa esse sangue. Nada além do sangue de Jesus. Esse sangue que lava, esse sangue que purifica, esse sangue que simboliza a entrega total. Amém? Pega o seu cálice aí e fala: Jesus, obrigado. Obrigado por assumir a primogenitura e permitir com que eu e meus irmãos fôssemos agora aceitos como filhos de Deus por adoção. Amém? Beba esse cálice com essa consciência, dizendo: obrigado, irmão mais velho. Obrigado pela entrega. Amém? Bebe aí no seu lugar. Quiser trocar o seu também, nós estamos em casa. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Oh, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode cantar essa canção, vamos juntos? Que nos faz brancos como a... Só o Senhor, Pai, só o teu sangue. Aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos cantar numa só voz, eu sou livre. Vamos juntos, igreja. Eu sou livre pelo teu corpo derramado, teu sangue derramado. Eu sou chamados agora para uma outra consciência de filhos do Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Essa consciência, Pai, costura em nós aquilo que só o Senhor pode fazer, para que ao cearmos sejamos como aqueles e aquelas que não comem apressadamente o seu próprio pão, mas discernem no Senhor o nosso lugar na mesa. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém ou não? Bom dia, seja muito bem-vindo você que está aqui nos visitando pela primeira vez, você que está aqui com a gente sempre, já é família. Eu queria convidar aqui o Mateus e o Pedro também, depois pega a cadeira lá para o Pedro, ou para o Lózio também, né? Enfim, queria chamar esses dois jovens nossos aqui. Hoje é uma manhã muito especial para nós. A gente, quem você que está aqui desde o início do culto, vivendo toda essa experiência, tivemos um testemunho aqui da nossa comunidade lá em Fortaleza, oramos juntos, cantamos canções que traduzem aquilo que a gente é, traduz a nossa entrega. Ouvir esse testemunho de um coração cada vez mais coerente, não preocupado por aquilo que vai comer, mas ser a oferta, ser o pão partido. E a gente vai para uma estação agora como igreja muito especial. A gente vai poder ter o privilégio de enviar 2 de jovens nossos muito especiais, né? Já já o Éder vai entrar aqui também, um pastor
de anos de caminhada junto com a nossa congregação, oferta viva através da vida do Paulo Júnior, da Lana, de mais de 35 anos investindo na Europa. Éder está lá na Escócia há mais de 20 anos e está lá em Perth, né? Já há alguns anos, com uma igreja linda, viva, e os meninos vão poder viver uma experiência lá, vão viver há um tempo servindo a comunidade local lá. 2 de jovens que têm cada vez mais sido a voz pastoral do nosso povo aqui, homens que têm discipulado a galera, enfim, têm costurado muita coisa, e a gente dá glória a Deus pela nossa comunidade, que gera espaço para quem quer ser aquilo que Deus chamou para ser, amém? Ninguém pode passar por aqui no Alfa e falar, não tive oportunidade. Quem fala isso, não fui aceito, não fui acolhido. Quem fala nesse sentido pode saber, é um povo carente querendo sempre receber e desfrutar. É gente querendo palco, mas não está preocupado com a mesa. É gente querendo performar o cargo, mas não está muito ocupado em ser a oferta viva. Mas essa é a essência da nossa comunidade. E às vezes as pessoas vão chegando assim, lá eu não fui reconhecido, lá eu não fui. Aí você vai ver quem serve, como serve, aí você vai vendo o coração das pessoas que estão aqui. Mas eu queria deixar uma palavra para o nosso coração. Já já a gente vai ouvir o Éder, ouvir também vocês. Eu estou muito alegre. A gente cantou aqui uma canção muito forte, dizendo que nós queimamos as nossas carroças, e nós abandonamos aquilo que era uma realidade mais tranquila, e nós despedimos dos nossos pais e fomos viver aquilo que Deus tem. É perigoso isso, porque a gente vai conversar, né? A gente foi conversar lá na sua casa, estamos indo para lá, mas pode ser que não volte, né? Pode ser, ainda bem que a mãe está voltando, ainda não está nem ouvindo, amém? Pode ser que não volte, mas vai que, né? Mas a gente sabe que Deus tem um tempo preparado para eles lá, 5, 6 meses, num tempo de Deus, num tempo escolhido, né? Assim, 2 jovens que são homens de honra na nossa vida, voz profética. Falei isso pro Éder, falei assim, nós estamos enviando sem dúvida 2 dos caras que estão assim entregando coisa fresca, e a gente vai sentir demais, mas graças a Deus também que eles estão indo, estão se levantando mais jovens responsáveis. E dentro dessa responsabilidade eu queria deixar alguns textos no nosso coração. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 13. Vai dizer de um texto muito conhecido por nós, e um texto que a gente fala muito, porque Jesus, ele pediu, foi uma ordem. Às vezes as pessoas ficam perguntando, pastor, como é que eu sei que eu fui chamado para algo? Como é que eu ouço a voz dizendo, Mateus? Não, para alguns, veio um raio, eu ouço lá no culto um testemunho, meu coração fica quente, eu trêmulo, e aí não, eu tenho que largar tudo, tenho que deixar tudo, E aí a gente vai para o Evangelho e vê que o chamado de Deus não é para ser sentido, o chamado de Deus é para ser obedecido, e a ordenança é para todo mundo, amém? O ide, o fazer discípulo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma ordenança. Então talvez você se pergunta, como é que eu entendo o meu chamado? É só ler as Escrituras, amém? Está lá. É uma obediência, se você vai fazer ou se você não vai fazer. E dentro dessa perspectiva, a gente vê Jesus numa cena, num tempo próximo que nós vamos viver como cultura agora. Nós estamos indo caminho de Páscoa, nós estamos a alguns dias da Páscoa, e o capítulo 13 vai dizer o seguinte, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha que forte isso. Estavam sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Então todas as coisas, o traidor, todas as coisas, o calvário, todas as coisas, a dor, todas as coisas, a angústia. Olha o que Jesus está concluindo, o que o texto de João vai trazer para nós. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Esse é o nosso Deus, viu? Ele colocou o quê? Algumas coisas? Algumas áreas da sua vida, algumas áreas da sua história? Não, ele colocou o quê? Todas as coisas debaixo do seu poder. E o texto continua dizendo, e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-as com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor,
vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não. Interessante ele dizer isso para o Senhor, né? Interessante ele dizer isso para o seu mestre. Ele vai dizer assim: não. E para piorar, ele diz o seguinte: nunca lavarás os meus pés. Está se lembrando de alguém? Alguém que fala: não, de jeito nenhum, mas jamais, isso aqui nunca. Ele fala: de jeito nenhum, nunca lavarás os meus pés. Sabe o que Jesus disse? Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, já que é para lavar não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, me lava por inteiro. Então, se você for fazer o serviço que você quer fazer, faz por completo. Olha que audácia, né? Tem tudo a ver comigo, com você. Parece tanto em algumas conversas nossas com Deus, não é verdade? Não, mas se você for tirar isso aqui, você tira tudo. A gente já quer organizar o que Ele está fazendo. Porque parece que aquilo que a gente ouviu, que todas as coisas debaixo do seu poder, a gente quer debaixo da nossa mão, do nosso guarda-chuva, do nosso braço, da nossa força. E aí Jesus olha para ele e fala o seguinte: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele perguntou: vocês estão entendendo o que está acontecendo? Você me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus agora dá para nós, todos nós, uma direção clara. Vocês são aqueles que lavam os pés dos seus irmãos. Vocês são aqueles que vão lavar os pés dos seus amigos. É interessante porque na pedagogia que a gente fez hoje, a gente costuma sempre fazer a ceia no final, e hoje a gente fez no início. Jesus também muda a pedagogia naquele dia. Eles eram acostumados a lavar os pés quando? No início, quando chegavam na casa. Mas Jesus espera o jantar começar. Jesus espera o jantar até terminar. Eles já estão comidos, já estão todo mundo satisfeito. E ele vai fazer o movimento. Talvez nos lembrando que nem todo aquele e aquela que senta na mesa quer ter parte com a gente. Nem todo aquele e aquela que estão sentados na mesa, desfrutando do banquete, querem de fato ter parte com a gente. Porque para ter parte no corpo, para ter parte nesse espírito de reino, eu e você precisamos lavar os pés dos nossos irmãos e ter os nossos pés lavados. Não é só sentar na mesa. É viver o movimento de Jesus que lava os pés dos seus irmãos. O mestre e o Senhor lavando os mestres dos seus irmãos. O mestre e Senhor lavando os mestres daqueles que poderiam traí-lo e que trairiam Jesus logo depois. É Jesus dizendo o seguinte: não, na minha mesa cabe aquele que se senta e vem com seus pés sujos, mas pode ter a oportunidade de ter os seus pés limpos, quando eles decidem ter parte um com o outro. E é isso que a gente precisa viver como vida cristã aqui na nossa cidade, aqui no nosso trabalho, nossa família, agora na Escócia, com um outro povo, com uma nova experiência. É um movimento onde agora a gente lava os pés. Mateus, por que você está dizendo isso? Porque há um movimento, se a gente for olhar as histórias, se a gente ler o texto, se a gente for, por exemplo, lá para Lucas, não precisa abrir, mas Lucas capítulo 19, a gente vai lembrar da história de Zaqueu. A gente vai ver um homem, a Bíblia coloca um negócio interessante. Ela fala o seguinte, olha como é que ela começa o texto. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Deus queria conversar sobre a riqueza desse homem. Aquilo que estava apontando para a realidade daquele tempo era a riqueza de Zaqueu. Tinham outras coisas, Mateus, claro, mas tinha um negócio forte que Deus precisava tratar na vida daquele homem. Um homem muito rico, cobrador de impostos, que tinha dinheiro e acesso para ter no tempo que ele quisesse, sentar com quem ele quisesse. Mas ele sobe numa árvore e Jesus, ao passar por lá, Jesus chama ele.
O maior chamando o menor, dizendo o seguinte: ei, Zaqueu, eu quero comer lá na sua casa hoje. E aí acontece aquilo que nem acontece em pleno século 21. Os haters. A galera vê Jesus lá comendo, lá na casa de Zaqueu, a galera lá fora falando: lá, não é possível que aquele cara está comendo na casa daquele safado. Não é possível. Aí começou os haters: não, aquele ali não é senhor, logo nada não, senhor. Aquele ali não é filho de Deus não. Como um filho de Deus vai se assentar com alguém tão diferente? Como um filho de Deus vai chamar, se convidar para comer na casa de um pecador? De um homem cheio dos erros e dos pecados. E aí acontece algo tremendo que fala comigo e com você. A Bíblia diz que Jesus senta na mesa da casa de Zaqueu com os seus discípulos. Eu imagino essa cena como uma cena onde e eram tudo jovem, cambada de gente, tudo novo, jovem, como nós aqui. Eu fico imaginando como a gente sempre se assenta e a gente sempre pode zoar alguém, né, Mateus? A gente sempre tem alguém que é o alvo, a gente sempre tem alguém que não apela, a gente tem alguém que apela também. A gente tem todo mundo, tem todas as expressões, amém? Quem tem também amigos aí? Você senta, você ri. Sabe aquele amigo que você conta a mesma piada, tem 15 anos, vocês riem da mesma piada? Eu imagino que vai falar que a mesa de Jesus não era assim. Vai falar que Jesus assentado à mesa, na casa de um pecador, de um cara que precisa desfrutar da graça, da alegria, da leveza. Você acha que fala: Pedrão, conta aquela que só você conta. Porque é o seguinte, tem gente que conta a mesma piada e você não ri. Você fala: legal. Mas se o outro conta, ele começou, você já está rindo. É ou não é? Tem gente que tem dom. Quem aqui é abençoado pelas piadas do Paulo Júnior aqui sempre quando ele conta, amém? Não tem jeito, vai contar, você fica assim. E tem hora que a gente tem que cutucar, ele falou: conta aquela lá. Aí ele: beleza, aquela ali, solta. Então assim, a mesa de Jesus era essa cena. Era como se Zaqueu, ouvindo de histórias e da alegria: rapaz, você lembra daquela ali, aquela mulher que passando lá? Rapaz, Pedrão tocou nela, pô, caiu. A mulher ficou livre. Rapaz, que você tá afiado, hein, Pedrão? João, como é que foi aquele dia lá, cara? E aquele maluco, aquele cara que veio gritando e tudo mais, você abraçou. Cara. Conta aquela história. Rapaz, conta aquela piada lá, contava você e seu pai pescando, aquelas piadas que seu pai contava, e aquela coisa que Zaqueu cutucando. Jesus, eu estou entendendo, eu preciso falar com você. Jesus, espera aí. Vamos só ouvir Tiago. Que Tiago conta aquela piada de um jeito diferente. Tiago, traz o pão de queijo aí com doce de leite, só para a gente comer aqui. Depois você fala, Zaqueu, calma. E aquela coisa, aquela alegria, a mesa da comunhão invadindo o ambiente. E Zaqueu, a Bíblia vai dizer o seguinte, olha que legal. Mateus, isso tudo está na Bíblia? Não, mas na minha está, amém? A Bíblia diz o seguinte, que quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Por isso que eu falo dessa cena. Porque para mim, na minha leitura, Zaqueu se levanta depois da mesa. Depois de experimentar dessa pedagogia e desse ensino. E a Bíblia diz que Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu roubei alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Naquilo que era a dor de Zaqueu, que era o dinheiro, ele reconhece e fala, aí você entende por que era o homem rico chamado Zaqueu. Ele se arrepende, por causa de um toque, de uma comunhão, ele se arrepende e diz: eu entendo aquilo que pega para mim. Eu entendo aquilo que dói em mim. Eu entendo aquilo que é difícil para mim. Então, já que isso é difícil para mim, a mesa me curou. E já que a mesa me curou, eu estou levantando e para dizer para vocês que se eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. E a metade do que eu tenho, que é meu, eu vou dar aos pobres. Para quê? Porque Deus gosta Não! É para dizer que há um Senhor na minha vida agora e que não é mais o dinheiro. Eu não vou guardar para as traças comerem, não. Eu vou repartir com a minha família. E aí, para encerrar e para a gente ouvir tudo que Deus quer falar com a gente, eu queria encerrar lendo um texto lá em Isaías, capítulo 6, que é o chamado de Isaías, que é o chamado coração de Isaías, de um profeta. E olha o que o texto diz no capítulo 6, queria que você prestasse muita atenção. Diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Quando a gente lê a Bíblia, fala assim: eu vi o Senhor assentado. Vai imaginando. Quem aí gosta de Netflix?
Quem gosta de uma minissérie, não precisa levantar a mão não, mas vai falando eu por dentro. Quem gosta da novelinha lá, que hoje você fala mal da Globo, mas você via aquelas novelinhas, amém? Via. Sabe aquele povo que gosta da novela, gosta de um filme, de um cinema, de imaginar, contando história, gosta de imaginar a cena. Leia a Bíblia imaginando. Tenta perceber aquilo que Isaías viu. Olha o que o texto diz. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, agora pensa, imagina, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É interessante como a presença de Deus em nós gera em nosso coração um reconhecimento do nosso ai de mim. É interessante, eu citei uma história, como a presença de Jesus gera no coração daquilo que dói em Zaqueu, um homem rico, a sua riqueza, gera nele uma resposta. E é interessante como a presença de Deus aqui no templo, eu estou trazendo um texto do Novo e do Antigo Testamento para você ver aquilo que o rio de Deus está passando. Como a presença de Deus no ambiente faz com que alguém reconheça dizendo o seguinte: a presença é real, então eu estou vendo que ele está aqui, ai de mim, eu estou perdido. Ele vai dizer qual que era o problema dele, que ele reconhece, qual que é? Oi? Vou ler de novo. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Quando ele reconhece o ai de mim dele, qual é a resposta? O que mexe com ele? O que é? Oi? Os lábios impuros. Ele reconhece diante de Deus. Não é como alguém que generaliza: Senhor, o Senhor conhece os meus pecados, o Senhor sabe do meu íntimo. Não, amém. Mas aqui é a presença de Deus querendo o profundo, querendo aquilo que pega. Qual que é o seu ai de mim? Quando a presença se faz real, quando a gente está diante do Evangelho, qual que é o seu ai de mim? O que é aquilo que pega para você? O que é aquilo que faz você dizer: eu estou perdido? Se fosse um mineiro, ele falaria: eu estou lascado. Estou perdido. Os meus lábios são impuros. Se diz do profeta, aquilo que pegava para ele, o ai de mim dele, eram os lábios impuros. Qual que é o seu ai de mim? O que pega para você? E o texto continua dizendo algo muito forte. Ele vai dizer o seguinte, Pedro, Mateus, ele vai dizer o seguinte: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou em seus lábios. Até interessante, né? Tocou no lábio dele, lógico que eles viram. Está clara essa cena, mas imagina a cena. Veja, isso tocou nos seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Ele vai começar a entregar. Mas é interessante o que eu queria gerar para o nosso coração, para a nossa partilha. Qual era o ai de mim do profeta? Os lábios impuros. Quando o anjo toca a brasa viva, toca onde? Onde? Nos lábios. E quando toca nos lábios, ele diz o seguinte: a sua culpa está removida e o quê? O seu pecado está perdoado. E é interessante que aí a voz clama: quem eu vou enviar? Quem irá de ir por nós, daquele que comeu da mesa, daquele que agora lavando os pés tem parte com a gente? Quem vai por nós? E aí o homem do ai de mim, o homem falho e pecador, e carregando as suas culpas, mas agora reconhecendo o seu ai de mim, diz o quê? Eis-me aqui, pode me enviar. E aí Deus usa ele em quê? Num louvor?
Deus usa ele em quê? Para servir alguma coisa? Deus usa onde o quê? Onde pega nele. Deus usa Isaías onde o negócio pegava, feria. E Deus fala o quê para ele? Vai e o quê? Diga ao povo, fala para o povo. Mas uai, ele acabou de tocar na minha boca. Ele acabou de me curar, é isso mesmo. Quando eu e você reconhecemos o nosso ai de mim, aquilo que pega para nós, o nosso Deus é o Deus que pode tocar nesse lugar e falar: você está redimido disso, você está perdoado, não tem mais culpa, tem esperança. E vamos fazer o seguinte: naquilo que doía para você, agora você vai o quê? Consolar outros nessa dor. Pega isso aí para você, então deixa ele tocar. Deixa a brasa viva tocar naquilo que pega. No seu caráter, no seu comportamento, no seu coração. Deixa ele tocar aí. Para de generalizar tudo. Para de falar: Senhor, pode fazer o que o Senhor quer, amém, ele vai fazer. Mas fala, entrega o seu ai de mim. E eu estou aqui sendo testemunha na vida desses dois jovens, de gente muito falha, viu? Como nós. Mas de gente que a gente tem reconhecido os seus ai de mim. Lembro quando os dois chegaram no nosso rebanho, no nosso povo. Né? Todo domingo, você agarrada com o olhinho. Essa aqui é uma das que o olhinho fica brilhando. Você fica pregando e fica lá, fome de Deus. É a mãe, é a casa dessa casa. Keren sempre foi com a fome. Ela sentava sempre ali e assim, ó, ouvindo a palavra. Filho de pais divorciados, uma estrutura familiar difícil, tem um pai presente, graças a Deus, mas veio olhando para o chão. Você lembra disso, né? Vinha olhando para o chão, e ela insistia todo o culto. Ela vinha com ele aqui e falava: pastor, o Mateus, vem cá, vamos andar junto. Ele olhando assim, o olhinho dele já não abre tanto. Não sabia se estava dormindo, se estava, não sei, né? E ele chegou e falou assim: vamos caminhar junto. E a mãe insistindo. Eu lembro de uma vez, um trem doido que aconteceu aqui na igreja, e de poucas pessoas que aqui da igreja sabem, mas eles sabiam porque estavam aqui me esperando para me cumprimentar. E graças a Deus, Deus foi dando graça, e o Mateus foi crescendo em graça e sabedoria. Hoje eu testemunho, sabe o que é o testemunho desse homem? Tem hora que a gente vai ouvir, né, Luca? A gente vai ouvir o Loz e a gente vê ele falando de textos que a gente às vezes nunca leu na Bíblia. De textos que a gente nunca leu, que eu falo assim, a gente nunca pregou esse texto. Aí está lá entregando. Aí você fala o quê? Não é um repetidor. Não é um repetidor, é um gerador. É um homem de autoridade. É um homem que está olhando, não a circunstância da sua casa, mas está indo além. Eu quero honrar a casa de vocês, sua fé, minha irmã. Fé de uma mãe solteira que traz seus filhos e fala: não, vocês vão ouvir daquilo que me transformou. Eu quero honrar a sua fé. Para ver que vale o quê? Vale o investimento. Não a pena que dói, mas vale o investimento. De acordar, de entregar e ver hoje um homem de honra, um pastor da nossa congregação. Lembra quando Pedro chegou de uma outra realidade, vindo de pais de casa pastoral, pastores de uma comunidade em Goiânia. E o Pedro chegou do jeito do Pedro, íntegro, intenso, e foi se achegando. Vem de uma realidade igrejeira muito diferente dos nossos jovens daquela época, jovens que às vezes não sabiam nem uma música cristã, e o Pedro músico desde cedo. A mãe estava mandando essas semanas aí, Pedro tocando desde cedo, servindo a Jesus, de uma casa de pais referências, de família que tem vivido histórias de autoridade, e o Pedro veio para completar muita coisa em nós. Pedro entregou muito, entrega tudo, da sua intensidade, de uma sensibilidade. O Pedro é uma fonte de alegria. Quanto Pedro não cresceu e nos ajudou a crescer. Quanto Pedro também não evoluiu, não nas suas competências, não por aquilo que ele fazia, mas em quem ele se tornava. Estava dentro de muitos, ficou de fora de alguns, para Deus ensinar aquilo que ele está fazendo com ele. Uma autoridade do Espírito. Pedro é aquele que nem a medicina explica, isso não é nem papo. Ele nasce de uma realidade, e eu descobri isso há pouco tempo, ele nasce de uma realidade surreal que o médico não explicava. Por quê? Porque Deus tinha
quando olhava para a terra, ele olhava e falou, não, naquela casa tem o Pedro. Não tem jeito de eu entregar o que eu preciso entregar, se eu não entregar quem? O Pedro. Amém? Então nós estamos entregando aqui, e fiz essa introdução grande, para lembrar, eles viveram juntos como amigos, algumas histórias, é muito legal o que a gente está vivendo, porque eles são parte do nosso conselho, da nossa liderança, e eles viveram altos e baixos nas amizades também, como tem que ser, amém? Afiar, para saber mesmo que é irmão. E uma das cenas que a gente inspira, que a gente ensina, eles conseguiram viver os dois, um lavando os pés dos outros. Sabe por quê, meu irmão? Porque na história do reino de Deus, ela conta de um mestre que falou o seguinte, pode me imitar, olha para mim. E quando a gente olha para o mestre, a gente vai para a história do mestre. E quando a gente vai para a história do mestre, antes dele morrer, alguns dias antes dele morrer, ele encontrou com um cara poderoso. Um cara que tinha poder de falar assim, ele não morre, e tinha poder para falar, ele pode morrer. Sabe o que esse cara fez? Ele falou, pode morrer? Não. Ele falou, não vai morrer? Não. Sabe o que ele fez? Ele com a bacia, ele lavou as suas mãos. Como alguém que diz o seguinte, eu não tenho responsabilidade com isso. Como alguém que diz o seguinte, que Deus faça o que Ele quer. Não com o coração alinhado. Tu fala assim, ó, por mim, Vitor, esquece. Nessa situação, eu lavo as minhas mãos. Mas aí a gente olha para o próprio Jesus, sofredor dessa consequência, que alguns dias antes, pegou uma mesma bacia, tirou sua roupa de senhor, de mestre, ficou desnudado ali com seus irmãos. E com seus discípulos ele lavou o quê? Os pés. Essa é a nossa cultura. A cultura dessa casa aqui, dessa comunidade, é uma cultura de bacia e toalha nas mãos. Ao enviar esses 2 pastores para lá, nós não estamos como alguém que fala que a Europa se vire para lá com seu pós-modernidade. Não. Nós assumimos a nossa responsabilidade como família, dizendo, Senhor, pode fazer do seu jeito. Mas nós não vamos lavar as mãos. Nós queremos ir lá lavar os pés dos nossos irmãos. Amém? Então aqui de maneira simbólica é uma manhã da gente lavar os pés uns dos outros. Como alguém que reconhece o nosso ai de mim. Como alguém que reconhece dizendo, Senhor, eu estou perdido. E nisso aqui eu preciso do seu toque. Amém? Amém. Bom dia, igreja. O Matheus contou um pouquinho da história de quando eu cheguei na igreja. E se for olhar bem, até a situação era mais feia do que parece. Chegava aqui todo domingo e o Matheus chegava no final do culto. E aí, qual que é seu nome e tal? Matheus, meu xará. Aí descobriu que meu nome era Matheus, todo domingo era meu xará, né? E aí... Ele é meu xará de nome e sobrenome. Eu sou Matheus Felipe e ele é Matheus Felipe também, amém? Aí chegava todo domingo me chamando, não, vamos caminhar junto, quarta-feira tem nosso grupo de jovens. Às vezes eu desconversava, às vezes eu falava, não, eu vou. Aí eu não ia, chegava no outro domingo, mãe, vamos entrar rápido, o Matheus vai me pegar aqui na porta. Mas é porque o Matheus me constrangeu, no amor ele me constrangeu, assim, no que era minha dificuldade, o Matheus foi o cara que me chamou pra perto e Deus foi tratando isso em mim. E de lá pra cá eu cresci na igreja Batista lá em Rio Verde, eu mudei pra cá em 2018, finalzinho de 2018, começo de 2019, e aí comecei a frequentar aqui na Sal da Terra, e Deus foi me mostrando um jeito diferente de amar, foi me mostrando um amor que eu ainda não conhecia, e com todo esse contexto de viagem, muitas pessoas têm me perguntado como que tá meu coração. Eu falo, vou ficar 5 meses fora, e aí chega gente perguntando pra mim, fala, e como que tá? Nossa, deve ser difícil, né? Ficar 6 meses fora, deve ser difícil ficar longe da sua mãe, longe da sua namorada, tudo mais. E aí eu falo, cara, e no começo eu tava sofrendo muito com isso, eu tava muito angustiado com isso.
minha mãe me conhece, a maioria não sabe muito bem, mas eu odeio ficar sozinho. Eu sou uma pessoa que, desde que eu sou neném, minha avó que tá ali, ela dormia com a mão no meu berço. Se ela virasse, eu acordava chorando. Então, desde pequeno, eu nunca gostei de me sentir só. Ano passado mesmo, minha mãe viajou um tempo, eu tive que ficar sozinho em casa. Eu chorei sozinho por estar sozinho. E aí, Deus está me levando para um lugar assim, não vou estar sozinho, graças a Deus. Mas vou estar longe de todo mundo que hoje eu conheço. Então, até nisso Deus tem me tratado. Mas eu, com todo esse contexto, tenho tentado entender o que Deus está me ensinando nesse tempo. E aí, com todas as perguntas de gente me perguntando, e aí, como que está o coração? Tá apertado, de saudade, tudo mais. Perguntaram muito pra Lavínia também. Lavínia, minha namorada. Levanta aí, amor, só pro pessoal te ver. Uma salva de palmas pra Lavínia aí, gente. Mas perguntaram muito pra Lavínia, e aí, como que vai ser namorar de longe e tudo mais. E isso é o que Deus tem me ensinado. Hoje eu vim pensando em falar, Mateus falou, amanhã nós vamos compartilhar lá, prepara alguma coisa. E eu vim pensando em falar da palavra que eu e o Pedro estavam meditando junto, uma palavra que Deus tem falado no nosso coração. Mas chegando aqui, Deus me entregou outra coisa para compartilhar. Vai estar lá em Gênesis 28, se você puder abrir aí. Mas Gênesis 28 é uma passagem que vai contar sobre a história de Jacó. E Jacó, quando chega em Betel, ele chega em um lugar novo. Jacó estava peregrinando, estava andando por terras que ele não conhecia. E aí ele chega num lugar sozinho e vai começar lá no versículo 10. Jacó partiu de Bersebe e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Eu acho muito forte isso aqui, porque pelo significado que tem essa pedra. Jacó chega, pega uma pedra que tinha num lugar que ele não conhecia e usa ela como travesseiro. E aí ele vai continuar. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã, aí aqui é muito forte para mim. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. O que mais me tocou nesse texto aqui é o significado da pedra e o jeito que Jacó trata aquilo. Porque Jacó chega num lugar que ele não conhece e antes de Deus entregar para ele um nome do lugar, Deus entrega para ele uma pedra como descanso. E aí Jacó, o Mateus falou que às vezes a gente não vai ouvir Deus falando, Mateus, mas Jacó chega num lugar e escuta Deus falar com ele. Deus fala claramente com ele, entrega a profecia que entregou para o pai dele. Mas Jacó ainda no final de tudo, no final de ouvir o que ouviu, de ver o que vê, de viver tudo que ele tinha vivido, Jacó ainda tem seu ceticismo, digamos assim. E aí ele fala, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. O que eu quero chegar nisso hoje é o que Deus tem tratado comigo.
muitas vezes eu estava vivendo tudo que eu estou vivendo e achando que ainda faltava coisa para Deus me mostrar que estava cuidando de mim. Eu queria entender muita coisa ainda. Mas, lendo esse texto, eu fui entender realmente o que é que Deus já tinha me entregado, que já me entregou há muito tempo e tem me ensinado, que é o descanso. Então, a pergunta que tem sido mais feita para mim, que é como está o meu coração, por muito tempo esteve angustiado. Mas hoje, entendendo isso, eu posso dizer que eu tenho sentido paz. Que Deus tem me ensinado que antes de me levar num lugar que eu vou dar nome, num lugar que eu vou deixar uma parte de mim, Deus já me deu descanso. Que eu não tenho que preocupar com comida, com roupa, comida trazer de volta, não tenho que preocupar com nada disso. Que antes de tudo, a pedra que Deus me deu para estabelecer virtude, Deus me deu para descansar. Então, esse é como diz meu amigo Paulo Júnior, o que eu precisava entender era isso, pronto. É só isso que eu tenho para entregar hoje. Que Deus tem me ensinado a descansar nesse tempo. Pode dar uma palavra aí. Amém. Bom dia, igreja. Assim, eu estou muito alegre, muito animado com tudo que Deus tem feito. E assim, acho que o primeiro sentimento que veio para mim, quando assim, caiu a ficha e falei assim, pronto, comprou as passagens. Acho que esse foi o momento assim que eu tava lá no quarto da minha irmã e que era assim, comprou as passagens no momento e falei assim, pronto, agora não tem volta mais não. Agora ou vai. E acho que esse momento na minha cabeça eu comecei a lembrar de muitas coisas que eu vivi nessa comunidade, mas não só na comunidade, na minha casa, com os meus amigos, no resenha. E o quanto Deus fez na minha vida que, assim, claramente eu não mereço. O quanto Deus fez na minha vida que hoje eu olho para trás e falo assim, realmente faz todo sentido. Que às vezes quando Deus soprou algo no coração, eu não fazia. Que às vezes quando Deus falou assim, Pedro, chamou eu e o Luca, falou assim, abre um PG de meninos aí, 12 anos. Para mim aquilo ali às vezes não fazia tanto sentido, eu nunca tinha vivido aquilo. Às vezes no primeiro encontro, aquela estranheza assim, olhar, e aí, não conheço o cara, ficar aquela coisa, e aí, será que a gente come, se a gente fala da Bíblia, será que a gente... Aquele começo de PG, quem sabe. E a gente vivendo aquilo ali, eu falo assim, cara, mas eu não vejo tanto sentido. Mas hoje eu olho para trás e eu falo, faz todo sentido, porque eu vejo os meninos entregando tudo. Eu vejo os meninos, sabe, eu beber da fonte desses meninos. Que entregam, que vão lá e que fazem, que hoje puxa a galera e que, sinceramente, alegra meu coração. Que muitas das vezes são eles que me puxam. E da mesma forma dessa comunidade, eu lembro da primeira vez que eu entrei aqui nessa igreja. Que eu entrei aqui nessa paróquia, eu assim... Era uma outra cabeça, era uma outra realidade. Hoje o que eu vivo, todos vocês têm parte. Toda a minha família, toda a minha casa, meus amigos têm parte. Nós estamos sendo enviados para a Escócia para passar um tempo lá. E nós não vamos voltar, nós vamos ser enviados de novo para Goiânia. Aleluia. Porque eu creio que a nova estação, a segunda milha, caminhar de fé em fé é isso. É viver as estações que Deus nos entrega hoje. E eu sou muito alegre porque Deus, Ele me entregou o privilégio de viver as estações nessa igreja, na minha casa, na minha família, com meus amigos. Então hoje eu só tenho a agradecer a cada olhar, cada coração de que eu pude viver a fase. E eu estou indo lá junto com nós para a gente viver a fase, a fé dos nossos irmãos. E eu acho muito o lindo testemunho do Éder. Na primeira reunião ele falou o seguinte, aqui não é uma igreja brasileira. Há 20 anos atrás, olha ele aí, há 20 anos atrás eu fui enviado para lavar pé de escocês, não lavar pé de brasileiro. E é nessa fé que eu estou crendo. Nós vamos lavar os pés e beber da fé dos nossos irmãos lá. E a partir de lá, nós vamos ser enviados para Goiânia novamente. Aleluia. Amém? Aleluia. É nessa fé, a gente quis chamar o Éder aqui para compartilhar com a igreja também, para conhecer a igreja. Tá vendo? Ele está conseguindo ver a gente aí também, né, Dani? Acho que está dando para ver aí também, boa. Não sei se você quer conduzir também, PJ, tá aqui. A gente acabou de compartilhar, você está com a gente ligado aí. A gente quer te ouvir, vamos fazer o envio, vamos chamar já as famílias aqui
mas seria muito importante te ouvir, meu amigo. Você é um homem de fé, um sniper do Cristo aí na Escócia, um homem que roeu muita coisa para chegar a viver o que está vivendo aí, e a gente sabe que muita coisa começou na Escócia. Muita da nossa fé, do cristianismo nosso aqui, começa de avivalistas que vieram de lá, como John Knox, como Robert Calley, como outros homens de honra e mulheres de honra. Paulo Júnior morou na Escócia, foi o seu primeiro lugar de morar? A Bebel nasceu lá na Escócia, tem uma história que Deus está costurando, tem uma história que Deus está remendando e continuando o rio que já está fluindo de muitos anos. E a gente queria te ouvir, meu amigo. Queria que você participasse desse envio também aqui, lembrar que essa igreja ama esses dois caras, que a gente já está sentindo muita saudade, mas a gente está muito alegre de poder enviar o nosso melhor aí para a nossa família na Escócia. Gente, é um prazer estar ouvindo vocês aí. Eu estava, desde que eu saí da igreja, eu estava escutando os meninos e dando cada um testemunhos, sua perspectiva, né? Muito legal. Deixa eu começar aqui refletindo aquilo que eu acho que o Pedro falou. O interessante, o Pedro falou sobre como o Senhor estava falando com ele sobre Jacó, e ele queria dizer um monte de coisa em pouco tempo. Mas eu achei bonita a referência que ele fez quando o Senhor encontra Jacó e coloca a sua cabeça sobre a pedra. E talvez ele não saiba disso, mas tem uma coisa bem interessante aqui sobre a cidade que ele está vindo, que é a cidade de Perth, a Escócia, a nação inicial, uma cidade de Perth, né? Que nós temos história bíblica, nós temos história de igreja, e nós temos tradição de igreja. Tradição de igreja são aquelas histórias que são contadas, e a gente só tem que ouvir elas, se relacionar com elas do princípio, que está na parábola que elas estão contando, e não tem como chamar como verdade. Mas uma das coisas aqui de Perth é que a pedra que os reis e rainhas são coroados desde o ano... Dá quase 1000 anos de história. Os reis e as rainhas da Escócia eram coroados aqui em Perth, uma vila chamada Scone, aqui pertinho. E as coroações começaram com o rei Macbeth, o Alexandre, né? Que é a lenda da igreja, né? É que os cavaleiros templários, quando voltaram de Jerusalém, eles trouxeram com eles essa pedra que a tradição local dizia que era a pedra onde Jacó colocou a sua cabeça. Meu Deus! Então é interessante ouvir o Pedro fazer referência a isso. Irmãos, eu acredito que é a pedra, não. Mas a história está nos tentando contar algo. E o Espírito Santo ele vai nos lembrando, né? Ele vai nos lembrando dessa história, ele vai usando essas referências históricas, essas referências de tradição de igreja, para nos lembrar de uma mensagem que não morre, que o passa de um, que passa do outro. Se a pedra é de verdade ou não, a verdade é que a mensagem era que Deus encontrou o homem, que Deus encontrou Jacó no seu lugar mais baixo, e aí centenas de séculos depois ainda continua tendo gente contando a história de um homem que encontrou a Deus, né? Então eu estou muito animado com a vida deles para cá. Hoje a gente como igreja estava falando sobre crescendo em gratidão, e a gente estava olhando a vida do rei Davi, aquele momento em que ele se recusa a sacrificar algo que não lhe custasse nada, que é a gratidão vertical. Mas também nós estávamos olhando a vida do rei Davi quando ele lembra do filho de Jonatas. O rei Davi agora está no pico do seu poder, vitórias, não precisa de mais nada, está tudo resolvido, mas ainda assim um coração cheio de gratidão, lembra de um amado esquecido. E nós estávamos falando sobre isso hoje, sobre
essa natureza divina que nós temos que crescer, temos que praticar, que é ser gratos. A gente é grato ao divino, aquilo que é santo, que nos beneficia hoje, mas nós temos que ser gratos de forma horizontal. Então, vir para a Escócia sair do Brasil para vir para a Escócia, seja numa visita, seja para morrer nessa terra, é fazer o que Davi fez, achar os irmãos que estão cansados, aleijados, esquecidos pelo mundo, para lembrar eles que a gente ainda lembra. Aleluia. Que eles não estão esquecidos. Aleluia. Eu terminei hoje de manhã no culto com uma frase. A gente não pode dizer que ama Jesus se as cadeiras na volta da nossa mesa estão vazias. Não faz sentido. Então eu espero que esses meninos venham para cá para preencher a cadeira que está vazia. Aleluia. E talvez não tenha muito pão, mas que a vida deles, o testemunho, a disposição deles se torne o pão que os irmãos precisam. Aleluia. Então eu vou parar por aqui. Alegria. E deixar o Matheus falar um pouquinho, daí eu respondo algumas coisas que vocês perguntar, tá bom? Nada. Te amamos, viu, Éder? A gente honra aquilo que você carrega. Desde quando o Paulo Júnior te apresentou para nós, há muitos anos atrás, a gente sempre vi Lana e Paulo Júnior se emocionando demais quando vem falar de você. E a gente desfrutar do seu coração, das suas entregas. Enfim, eu já te disse isso no privado, mas a gente quer honrar a sua vida, a sua fé, a fé da sua casa, de um homem disposto a entregar tudo e morrer nessa terra por amor àquilo que o Deus que chamou. Tá bom? Beijo no seu coração. A gente vai continuar o envio aqui. Queria chamar, vem para cá. Queria chamar as famílias aqui, os pais, os irmãos também. Mateus, Pode falar. deixa eu compartilhar com vocês uma simbologia aqui, ó. Oi? Eu quero compartilhar contigo uma coisinha para encorajar os meninos, o Paulo, os irmãos aí, tá? Se alguém puder bloquear o meu microfone daí para cá, eu estou me ouvindo o tempo todo, não consigo. Eu não sei como é que vocês fazem aí. Obrigado. Olha só, uma das coisas que é importante entender no contexto de Escócia, no contexto de missões, é procurar por aquilo que é eterno, que o mundo diz que já foi quebrado. Eu estive na Grécia agora, um tempo atrás, eu voltei de lá, e eu caminhando pela Grécia, na cidade de Acrocoras, é cheio de pedaços de caco de telha, de coisa pelo chão e tal. E eu estou ali orando, imaginando o apóstolo Paulo naquele lugar. Irmãos, de verdade, de uma forma quase que involuntária, eu juntei um pedaço de caco de telha do chão, botei no meu bolso e vim embora. Quando eu cheguei em casa, quando eu saí lá do lugar, que eu percebi, mas só um pouquinho, isso aqui é um pedaço de um vaso. Quando eu virei, vocês não vão conseguir ver, quando eu virei, é que eu percebi que ele fazia parte de um vaso de bebê e por dentro ainda consegue ver o símbolo da cruz bizantina. Que alegria. Você tá doido. Coisa linda. Vim para a Escócia, irmãos. É para lembrar um povo que talvez as estruturas tenham falhado e quebrado através do tempo, mas a mensagem da cruz permanece viva. Aleluia. Tudo que ele tem que fazer, irmãos, é juntar o que está quebrado e começar a reconstruir. Aleluia. Tamo Obrigado junto. pela vida de vocês, pela vida da igreja de vocês. Tamo junto, por fazer amigo. investimento. Que história não se faz por gente que proclama. História se faz por gente que toma a sua responsabilidade com comprometimento. Aleluia. É nisso. Vou estar aqui à disposição de vocês. Valeu, Obrigado, amigo. Muito bom estar com você, viu, Éder? Gratidão. Vamos chamar as famílias aqui para a gente Vem orar. cá, Tiago também, Tiago Boca, Luca. E Cá pra gente orar junto. a gente vai orar aqui e recebe algo. Quando eu falei da gente fazer a ceia antes desse momento, você não tem ideia. Pai, mãe, jovem. Nós estamos nessa manhã aqui, presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção no que eu vou te falar para o bem da sua casa, dos seus filhos e dos seus netos. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui.
Você não tem ideia do que é ouvir o testemunho do Éder. Quando Deus usou minha vida para chamar o Éder para ir lá para a Escócia, há 20 anos atrás, o Éder tinha 30 lá, talvez até menos. E naquela época, eu estava lá com 40 e poucos anos e vivendo algo transformador na minha vida e que eu queria que a maioria dos jovens brasileiros vivessem. Presta atenção. E o Éder creu. Saiu de uma igreja grande. Saiu de uma igreja grande, uma cidade boa, e foi para lá. Esse cara ralou lá. Ele foi participar de uma igreja lá, desse tamanhozinho. A rua da igreja era Madeira Street. Mas porque a placa era pequena, eles cortaram e ficou Mad Street. E aí o povo falava que lá era a rua dos doidos. Eu nunca vi um lugar com tanta gente perturbada emocionalmente como lá, não. E esse homem entregou. Sem reconhecimento, foi entregando. Mais de 10 anos ele ofertando, honrando a vida do pastor lá. Sem privilégio, sem quase oportunidade de pregar, mas ele entregou. E hoje o Éder é o primeiro estrangeiro a ter sido recebido pela Igreja Batista Escocesa Nacional. Primeira vez que a Igreja Batista reconheceu alguém fora da Escócia para fazer parte da Associação Batista. Mais do que isso, além dele ser recebido na Associação Batista, ele foi o primeiro, logicamente, a ser recebido no Conselho Nacional da Igreja Batista. Hoje ele faz parte do COR, do conselho que coordena toda a denominação. E ele foi o primeiro estrangeiro a celebrar a abertura dos trabalhos oficiais do Parlamento Escocês, aleluia, celebrando uma devocional. Amém. E eu tive o privilégio de estar lá. Estar lá vendo um brasileiro, pela primeira vez na história do Parlamento Escocês, quase da idade de Jesus. E era alguém daqui. Sabe por que eu quero que você preste atenção? 75% dos jovens brasileiros estão indo morar fora. Para ter o que não tem, ser quem não é e viver onde tem expectativa. E sabe o que está acontecendo? Que esses jovens que estão saindo daqui para morar lá estão se tornando escravos. Tem vez e não tem voz. Recebem bons salários, andam em bons carros, vestem coisas boas, moram em lugar legal, comem uma comida maravilhosa, mas são como os escravos da Babilônia, eunucos. A primeira coisa que eles abrem mão quando eles mudam para lá é de ter filhos. Uma das causas da baixa natalidade brasileira é por conta dos jovens que estão indo morar fora. Porque eles estão indo satisfazer suas carências. E hoje, nós estamos mais uma vez, eu estou tendo o privilégio de participar de um momento que quebra essa maldição. Porque nós não estamos enviando 2 jovens pelo que eles vão receber, mas pelo que eles têm para oferecer. Muitos jovens nessa região aqui, muitos jovens desse ambiente social, estão sendo negociados pelos seus pais e sendo oferecidos quase que como escravos, para ter lá o que não tem e garantir um futuro que almejam. Como aconteceu na África. Primeiro os escravos, os selvagens. Depois os escravos, obreiros, pedreiros, carpinteiros. E sabe qual foi a última leva de escravos a ser tirada da África? Os filhos que eram vendidos pelos pais porque aquilo se tornou um bom negócio. Então tem muito jovem indo morar fora hoje porque isso se tornou o melhor negócio da família. Amém. E agora o Brasil se torna a maior taxa de burnout jovem no meio corporativo. A maior taxa de ansiedade do planeta.
E está aqui 2 jovens que podem ter qualquer coisa. Mateus e Pedro. Vocês podem sofrer de gastrite, diarreia, pneumonia, mas eu tenho certeza de uma coisa. Sabe qual é a única doença que vocês não vão pegar na Escócia? Ansiedade. Porque vocês estão indo lá para curar as pessoas disso. Amém? Vocês estão indo lá para oferecer e não para receber. Quem crê nisso aqui? Vocês, famílias, que estão fazendo essa oferta, vocês não estão mandando para lá carência, vocês estão mandando para lá remédio. Aleluia. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Vem cá, Thiago. Queria que o Mateus e o Pedro se ajoelhassem aqui na frente. Vem cá, PJ também. Vem cá, Luca. Pra gente junto impor as mãos. Vem cá. Pra gente impor as mãos. Você pode estender sua mão pra cá. Não vai embora não, a gente sei que a gente estendeu um pouquinho. Mas isso aqui é cura pra nós, isso aqui é o envio. É a nossa família lá, é você. Ao estender a sua mão, é você dizendo o seguinte: nós estamos juntos. Estou enviando como igreja, é nós lá na Escócia. Declara aquilo que o Senhor está colocando no seu coração. Talvez o Senhor está colocando no seu coração, seja voz, seja ousado. Vai entregando aí, para a gente poder enviar esses 2, Enedino, filhos de Deus. São 2 filhos de Deus, não são filhos da carne. São 2 filhos de Deus. Pai, a tua palavra diz, Deus, que se amamos o Senhor, temos comunhão uns com os outros. Aqui são homens que não impõem barreiras sobre ninguém, Pai, homens de coração aberto. Estão indo lá, Pai, para semear e voltar com frutos carregados, Jesus. Frutos de paz, de disposição, frutos de transformação, Deus. Eles estão indo lá, Pai, como trabalhadores, aqueles que estão ali para servir ao Senhor verdadeiramente, Pai. Que eles não se distraiam em nenhum momento, Deus. Que o coração deles estejam plantados ali naquela terra, Pai. Eles não estão visitando, mas estão indo como moradores. Tudo o que foi, Pai, tudo o que foi passado até esse momento foi para preparar, capacitar o seu espírito neles, Pai. E que eles possam, naquele lugar, Jesus, gerar uma cultura de reino, trazer a riqueza que aquele povo precisa, e que eles sejam alimentados, Deus, pela convicção que aquele país tem, Jesus, a convicção que é livre de liberdade, igual o Paulo Júnior falou, livre de ansiedade aqui, Jesus, a convicção, Pai, de 2 jovens que estão indo como ponte, firmar, Pai, uma conexão entre um país que gerou a cultura cristã que nós temos aqui hoje, Pai. Um país em que o Paulo Júnior pôde pisar e dizer que ele foi estabelecida a paz. Eles estão indo lá para reafirmar essa paz e trazer para nós aqui algo fresco, algo novo. Indo como trabalhadores, no nome de Jesus nós enviamos eles, Pai. Que a família esteja aqui disposta a sofrer a saudade, pagar o preço, Deus, de homens trabalhadores, homens de Deus, que estão lá para cumprir a vocação deles, Pai, como os teus filhos e irmãos daqueles escoceses, em nome de Jesus. Amém. Tão somente, só isso. Sejam fortes e corajosos. Não se detenham. Vocês vão enfrentar oposição, mas nunca resistência. Ninguém poderá resisti-los todos os dias da sua vida. Então somente coloque a planta dos seus pés e o Senhor entregará por herança aquilo que Ele prometeu, no nome de Cristo Jesus. Amém? Receba essa mesma unção que está sobre ele, sobre a sua casa, o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre. Amém? Você não é um problema a ser resolvido, você é uma virtude a ser comunicada. Não deixe seu filho pensar que ele é um problema a ser resolvido. Ele é uma necessidade a ser satisfeita. Ele é um privilégio a ser alcançado. Muito menos um direito a ser garantido. Mas seus filhos são virtudes a serem reveladas. Em nome de Cristo Jesus, vamos em paz.